A vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Vamos lá. Antes de mais nada, eu queria agradecer você aí que tá assistindo esse vídeo. Sim, você mesmo. Porque convenhamos que se não fosse por vocês estarem acompanhando todos os vídeos, eu realmente não teria força e motivação para que eu pudesse levantar da minha cama e fazer alguma coisa da minha vida, né? Pois é, eu tô gostando muito de ver, né, como é que tá fluindo as coisas aqui nesse canal. E de verdade mesmo, eu vi bastante gente comentando, eu vi bastante like, eu vi bastante pessoas gostando do trabalho. Então eu tô aqui mais uma vez pra falar sobre uma pessoinha especial. Mas antes da gente começar esse vídeo aqui, eu citar essa pessoa especial, que é o título do vídeo, então você já sabe quem que é essa pessoa especial. Eu queria pedir pra você, com muito carinho, que você entrasse ali, né, no meu X, né, o famigerado Twitter, né, que todo mundo sabe que é melhor do que X. E eu finalmente decidi criar esse Twitter pra que eu pudesse, né, tá ali recebendo alguns feedbacks e também, né, tá postando algumas coisinhas sobre os vídeos e o canal. Então assim, já que você é uma pessoa assim maravilhosa, perfeita, assim, então pô, por que você não vai me seguir lá no X, né? Pelo amor de Deus, não vai nem cair a porra do dedinho, vai lá me seguir no X. E pegando o gancho aqui, seria legal se você entrasse aqui na descrição e olhasse o meu outro canal, onde eu falo bastante balela e enfim. E se você gostar da forma que eu trago a filosofia e a história aqui, no outro canal não tem muito a ver. Então eu já logo aviso de cara que aquele outro canal é só realmente eu falando balela e coisas pessoais e sei lá, não sei. Aí vai de você querer acessar ou não. Então tá aí na descrição, se você quiser, vai lá. Eu tô mais ativo aqui, mas enfim, vamos pro vídeo logo que eu tô ficando bravo. Lá no meu outro vídeo eu falei um pouquinho sobre Nietzsche, né? Um resumo assim, bem resumidinho mesmo. Só que hoje eu tô aqui pra falar sobre uma pessoa que Nietzsche talvez tivesse ali um pezinho atrás. Dele mesmo. Nosso queridinho Sócrates. Um dos caras mais fedidos de Atenas. Segundo a própria esposa. Já não bastava ser o homem mais fedido de Atenas, ele também era conhecido como o homem mais feio de Atenas. E isso tem uma base, tem um fundamento, porque a gente tem conhecimento de que a Xantipa, que era a esposa de Sócrates, ela mesma alegava que o cara não curtia aquela parada da higiene ali, simples, sabe? Um banhinho, tá ligado? Não, é uma aparênciazinha mais limpa, não curtia não, ele preferia ficar filosofando ali na pedra, olhando assim. E essa parada da higiene mostra o quão fiel ele era à própria filosofia, tá ligado? Porque ele acreditava que a virtude e o conhecimento era bem mais importante que o corpo ou os bens materiais. E só ressaltando um pouquinho aquela parada que eu falei de Nietzsche ter um pezinho atrás, né, do Sócrates, é que basicamente assim, gente, eles viveram com mais de 2000 anos de diferença, então não tem como os caras ter brigado num ringue de luta. Nietzsche não gostava tanto de Sócrates porque ele achava que Sócrates valorizava demais a razão e ignorava muito os instintos e a força da vida. Tá bom, vamos voltar pro Sócrates, não tô aguentando mais, tira! Sócrates nasceu em Atenas, que em meados do século V a.C. tornou-se a grande metrópole da cultura grega. Era filho de um escultor sofronístico, eu não vou saber falar o nome do paizinho. Pai esse que gostaria que Sócrates seguisse a mesma profissão, porém a gente sabe que não foi muito bem isso que aconteceu. Ele ficou ali ajudando o pai dele por um certo tempo, só que aí depois ele picou mula pra filosofia, como a gente bem sabe. Uma das figuras mais importantes na vida de Sócrates foi a mãe dele, Fenarete, né, uma parteira, né, da qual Sócrates ele pegaria a ideia do parto para fazer a sua filosofia. Pois é, segundo Sócrates, a mãe dele dava luz a corpos. Já ele dizia que ajudava a dar luz às ideias. Tá preula essa Eva radical. Sócrates carrega o papel de um dos fundadores da filosofia ocidental. Só que, tipo assim, como que isso aconteceu, tá ligado? Por que isso aconteceu? Ele ficou famoso pela sua busca incessante pela verdade e pelo desenvolvimento do método socrático, que consistia em fazer perguntas para levar as pessoas a refletirem sobre suas próprias crenças e ideias, né? Botar as cacholinhas para pensar. E se você não sabe, Sócrates não deixou nada no papel, não tem nada escrito pelo próprio. Ué, mas como que a filosofia do cara é tão famosa assim então? O que acontece? As ideias de Sócrates foram totalmente registradas pelos seus discípulos, né? Especialmente pelo Big Plato, o mano Platão. Platão esse que o retratou em muitos diálogos. E a gente tá falando de um cara que ele era fiel, assim, 100% à sua filosofia. Até no dia que ele morreu, ele estava bem seguro de si mesmo. Porque, segundo ele, a morte dele seria apenas a liberação da alma do corpo. Sócrates deixou de viver lá em 399 a.C., após, né, ser condenado à morte pelo tribunal ateniense. E as acusações, né, contra o mano Sócrates era corromper a juventude e não acreditar, né, nos deuses da cidade.
E aí ele foi considerado uma grande ameaça à ordem social e religiosa de Atenas. Principalmente, né, pelas ideias filosóficas que questionavam e desafiavam as crenças tradicionais daquela época ali, né? E só uma coisa interessantíssima, eu só fiquei com vontade de fazer esse vídeo sobre Sócrates porque eu vi aquele story lá do Davi Brito, falando que ele era fechadão com Sócrates. Filosofia de quê? Filosofia de quê? Sócrates de quê? Me segue lá no X.